Olá, você está no canal Idos Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo. Hoje daremos sequência ao estudo sobre ciclos biogeoquímicos. Já vimos o ciclo da água, o ciclo do carbono, do oxigênio. Hoje veremos o ciclo do enxofre, um novo ciclo para o nosso estudo. Acompanhe conosco a seguir. O ciclo biogeoquímico do enxofre é um ciclo diferenciado dos demais. Vimos o ciclo da água, o ciclo do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. O ciclo do enxofre é diferenciado porque ele é basicamente sedimentar, embora possua uma fase gasosa como o ciclo do carbono e do oxigênio. Porém, diferentemente dos outros, ele é mais um ciclo sedimentar, sendo a sua fase gasosa uma fase de menor importância. A principal forma de assimilação do enxofre pelos seres produtores, os organismos que são capazes de produzir seu próprio alimento, é o sulfato inorgânico, o qual eles captam do meio para transformar. Então, estes processos biológicos que são envolvidos neste ciclo compreendem uma série de micro-organismos com funções específicas, tanto de redução como de oxidação dos compostos do enxofre. A maior parte do enxofre que é assimilado, ele é mineralizado depois em processo de decomposição. Nós veremos isso mais à frente numa figura. Entretanto, sob condições anaeróbias, ele é reduzido a sulfetos, entre os quais o sulfeto de hidrogênio, o H2S, que é um gás que tem cheiro de ovo podre, famoso cheiro de ovo podre. Ele é também um composto letal para a maioria dos seres vivos, principalmente no interior dos sistemas aquáticos que estão em grandes profundidades. O gás, então, tanto no solo como na água, este gás sobe para as camadas mais ricas em oxigênio, mais aeradas, onde então ele sofre oxidação, passando para a forma de enxofre elementar, e depois, numa outra fase de oxidação, ele se transforma em sulfato SO4. Em condições anaeróbias, portanto em ausência de oxigênio e na presença de ferro, o enxofre ele vai se precipitar, formando sulfetos férricos e ferrosos, ou seja, respectivamente, sulfetos na forma de ferro trivalente e também na forma de ferro bivalente. Esses compostos, por sua vez, vão permitir que o fósforo, que é um outro elemento mineral, seja convertido de insolúvel para a forma solúvel, tornando-se assim disponível ou utilizável, mostrando aqui um exemplo da inter-relação que ocorre em um ecossistema entre os diferentes ciclos de minerais, como já estamos vendo até aqui. Portanto, há uma integração entre o ciclo do fósforo com o ciclo do enxofre, assim como nós temos uma integração entre o ciclo do enxofre e o ciclo do nitrogênio também. Já as bactérias fotossintetizantes são organismos estritamente anaeróbios, que realizam síntese orgânica em presença da luz, assim como acontece com os vegetais clorofilados superiores, porém sem a liberação de oxigênio livre, obviamente. A reação típica que se observa no seu processo de nutrição é a seguinte. Nós temos 2 moles de H2S mais 1 mol de CO2 ou gás carbônico, resultando em 1 mol de formaldeído ou metanal, mais 1 mol de água, mais 2 moles de enxofre livre. Verificamos então uma oxidação dos compostos de enxofre existentes no meio, representados aqui pelo H2S. Esses compostos, que são usados como substrato, podem variar de acordo com o grupo de bactérias, como nós vemos aqui nas bactérias, com as bactérias do gênero Chlorobium, que realizam a seguinte reação de síntese: 2 moles de CO2, mais 1 mol de tiosulfato de sódio, mais 3 moles de água, gerando 2 moles de formaldeído, mais sulfato de sódio, mais ácido sulfúrico. Portanto, há uma acidificação do meio onde ocorre essa reação. Todas essas bactérias vivem em meios ricos em compostos sulfurosos, em meios anaeróbios também, como o solo e os esgotos, uma vez que os esgotos praticamente não têm oxigênio, podendo se distinguir 2 grupos principais entre essas bactérias, e segundo as bactérias verdes ou clorobactérias. Ressaltamos também que a ação humana interfere no ciclo do enxofre diretamente e de modo bastante acentuado por meio de grandes quantidades do dióxido de enxofre que são liberadas nos processos de queima de carvão e de óleo combustível, portanto, de combustíveis fósseis, nas indústrias, variadas indústrias, usinas termoelétricas.
O dióxido de enxofre tem potenciais efeitos danosos aos organismos, além de provocar, em certas situações, o que se denomina de chuva ácida e, em outras situações, o smog industrial. Esses dois fenômenos, começando aqui pelo smog industrial, que é urbano e ácido, ele ocorre principalmente no inverno e é composto por uma mistura que acontece na atmosfera entre fumaça, entre neblina, entre cinzas e fuligens, que são materiais particulados que estão dispersos na atmosfera, e também o dióxido de enxofre e o ácido sulfúrico, além de outros compostos nocivos à saúde e que trazem riscos à população quando então ocorrem essas interações na atmosfera. A emissão de gases poluentes nela, como na forma de óxidos ácidos e gases de efeito estufa, entre esses óxidos ácidos nós temos os óxidos derivados do enxofre e também temos os óxidos derivados do nitrogênio, no ciclo do nitrogênio. Eles são classificados pela designação genérica de NOx e SOx, porque os NOx são os óxidos de nitrogênio, que são decorrentes da dispersão desses gases poluentes na atmosfera. SOx. Como resultado da emissão e dispersão deles na atmosfera, no caso do enxofre, nós temos a chuva ácida, na qual o dióxido de enxofre, mais uma vez, ele é responsável pelo maior aumento na acidez e também pela produção consequente de ácidos fortes, como o próprio ácido sulfúrico, o H2SO4. Nós vamos a seguir observar, através de figuras, as relações deste ciclo entre e dentro da litosfera, ou seja, dentro do manto terrestre e juntamente com a hidrosfera, ou seja, a parte hídrica da biosfera, bem como também os processos que se desenvolvem tanto anaeróbia como aerobiamente, ou seja, na ausência e na presença de oxigênio dentro do ciclo do enxofre. Começando aqui pelo enxofre, que é incorporado nos combustíveis fósseis na sua formação. Combustíveis esses que são extraídos através de processos de mineração, gerando então através da sua queima o SO2 ou dióxido de enxofre, que é liberado na atmosfera. A queima aqui é a queima que ocorre, por exemplo, nas fábricas, nas indústrias de atividades diversificadas, através das caldeiras, por exemplo, e também das usinas termoelétricas. Uma vez disperso na atmosfera, liberado na atmosfera, esse SO2 vai se combinar com o oxigênio, formando então os sulfatos, que por sua vez, através de precipitação ácida, formando, por exemplo, produtos como o próprio ácido sulfúrico, gerando as chuvas ácidas, eles vão ser lixiviados dentro do solo, formando mais sulfatos, formando sulfatos novamente. Os sulfatos eles podem ser produzidos também por decomposição dos organismos vivos, assim como nós temos a incorporação do enxofre nos organismos vivos, por esse sulfato que é absorvido pelos vegetais da mesma forma que é liberado na sua decomposição, fechando então o ciclo nessa parte. Temos os micro-organismos que vão também atuar na composição dos sulfatos no solo e também na geração, na composição do H2S, que é aquele gás com cheiro de ovo podre, que também, por sua vez, é formado através da decomposição dos sulfetos férricos que são existentes, que estão nos solos profundos e sedimentados, que também, por sua vez, geram um enxofre inorgânico no solo. Temos ainda, voltando aqui à parte dos combustíveis fósseis, voltando atrás aqui na sua formação, eles são formados por deposição orgânica. Essa deposição orgânica é resultante do processo de decomposição dos organismos verdes. Também temos o processo de, além de deposição orgânica, o processo de sedimentação de sulfatos e sulfetos, que vão ser incorporados também às águas subterrâneas e coletados nas mesmas e através dos processos de ação climática que os formam. Ainda para completar, temos a precipitação ácida influenciando, agindo sobre os oceanos, formando sulfato e também, juntamente com o H2S liberado nas erupções marinhas, os vulcões marinhos, temos a formação do enxofre biológico e de sais oceânicos. Assim como nós temos aqui
o SO2, que é incorporado no balanço que forma as precipitações ácidas juntamente com os sulfatos na atmosfera, temos o H2S no balanço de formação dos sulfatos dos demais compostos de enxofre nas águas oceânicas, fechando então, como nós podemos visualizar, o ciclo por inteiro nessa figura, o ciclo do enxofre. Já nesta figura nós temos reservas de enxofre que estão na Terra, reservas terrestres de enxofre, temos as reservas de sulfato nas águas dos mares, nos oceanos, e temos as reservas de minérios sulfídicos formados a partir do enxofre, como por exemplo a pirita. Nas reservas de enxofre nós temos 3 vias de conversão, nós podemos ver aqui na figura. A primeira delas é a conversão por oxidação anaeróbia através de bactérias autotróficas, que nós já vimos em slide anterior. Nesta oxidação anaeróbia, ou seja, em ausência de oxigênio, ela vai gerar como subproduto o sulfato. O sulfato vai gerar, através de um mecanismo de redução, uma reação de redução assimilatória, um processo de conversão para enxofre orgânico nos organismos vivos, que por sua vez, após morte e decomposição e processos de mineralização da matéria orgânica e a liberação do enxofre, vão formar novamente o sulfeto, que na continuidade vai gerar por oxidação biológica com oxigênio, na presença de oxigênio ou na presença de nitrato como fonte de oxigênio, como fonte aeróbia, ele vai gerar o enxofre e também depois uma etapa de oxidação anaeróbia por bactérias autotróficas, como nós vemos aqui. Cabe aqui ressaltar que nós vemos uma integração tanto aqui do ciclo do enxofre, tanto com o ciclo do oxigênio, como também com o ciclo do nitrogênio. Além disso, nós temos uma segunda via de oxidação biológica aeróbia, da mesma forma que nesta etapa, na presença de oxigênio ou de nitrato, para a formação do sulfato. E uma terceira via de redução dissimilatória, ou seja, de decomposição do enxofre para a formação do sulfeto, e ainda uma outra via de decomposição do sulfato através de redução dissimilatória do sulfato, e não mais do enxofre, mas do sulfato em sulfetos. E uma reação reversa, uma via reversa de oxidação biológica aeróbia com oxigênio ou nitrato para a formação do sulfato. Fechamos então dessa maneira os processos do ciclo do enxofre nesta figura. Aqui está a bibliografia básica para este estudo e mais uma vez eu convido você para que permaneça conosco no canal, para que curta, para que compartilhe, para que se inscreva. Você pode convidar os seus amigos, convide os seus amigos para que se inscreva também. É muito importante a inscrição no canal. Eu agradeço a sua presença aqui conosco neste vídeo e até o próximo vídeo.